a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma análise de conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nesta edição que está sendo gravada no dia 1º de dezembro de 2020. E sempre lembrando que caso vocês gostem desse vídeo, tá? Então lembre-se de clicar no botão de curtir e também de compartilhar este vídeo. Tá? São duas ações que vão ajudar, tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E para o vídeo desta semana, nós voltaremos a abordar a questão da pandemia do coronavírus. Tá? Uma grave crise sanitária, né, que nunca deixou, né, de existir no Brasil, né, mas mesmo assim as autoridades, tanto a nível municipal aqui em Gurupi, com o prefeito Laures, quanto a nível estadual com Mauro Calesse e a nível nacional, principalmente, né, com o desgoverno Bolsonaro, tá? Trataram de relaxar as condições de isolamento social que eram necessárias para conter o espalhamento dessa doença. Certo? Bom, usar apenas alguns momentos que essa crise sanitária estava diminuindo o número de infectados por dia, né? E fizeram reabertura geral de comércio, né? Certo? Somente nas cidades foram feitas dessa forma, né? Com os governos estaduais tirando o corpo fora. Né? Tá certo? E isso caiu numa situação então que nós teríamos basicamente como se fosse uma pessoa se recuperando de um resfriado, né? Está lá resfriada, aí dá um pequeno sinal que está recuperando do resfriado e ela resolve então tomar um banho de água fria. Né? Então assim que estamos tendo a partir dessas últimas semanas, tá? De novo o aumento do número de infectados por semana do coronavírus, tanto no Brasil, quanto no estado do Tocantins, quanto aqui na cidade de Gurupi. Né? Certo? Onde agora a questão da pandemia ela continua atingindo índices cada vez mais preocupantes, né? Onde aqui no Tocantins, então ela já está chegando na marca de 82 mil infectados, né? Já está chegando à faixa de 1,17 mil mortos aqui no Tocantins, tá? E no caso do Brasil, nós estamos chegando à marca então, de 6,39 milhões de infectados, tá? E o número de mortes já está chegando à faixa de 174 mil mortes no Brasil, segundo os dados de 1º de dezembro. Tá? Certo? E nessa situação preocupante, a grande esperança da maioria da população continua sendo a questão da produção de uma vacina que seja efetiva, né, contra o coronavírus. Né? Bom, e dado a gravidade dessa pandemia, né, que atinge a nível mundial, tá, os investimentos para a produção dessas vacinas, tá, elas estão sendo feitas de forma massiva. Tá? E é dessa forma que as vacinas estão sendo produzidas de forma acelerada. Né? Tá certo? Bom, mas sempre respeitando, né, as fases de teste, né, para garantir tanto a questão da segurança da população com relação à vacina, quanto também a questão da eficiência da vacina. Tá? Então é dessa forma que as pessoas têm que entender que são dezenas de vacinas que estão sendo estudadas no mundo inteiro. Tá? Certo? E no caso, por exemplo, tem aqui essa tabela do Instituto do Fiocruz, por exemplo, tá? Ela já apresenta lá cerca de 3 vacinas que elas estão participando dos ensaios clínicos que já estão nas fases finais de teste. Seria a fase 3, tá? Que seria a última fase que ela tem que cumprir antes da comercialização da vacina. Tá? Onde temos o caso da conhecida Coronavac, tá? Que é a vacina lá que foi começada a ser produzida proposta a partir da China, tá? Tá certo? Com a Sinovac Biotech. Tá? Essa clínica Fiocruz está fazendo em conjunto aqui no Brasil com o Instituto Butantan, tá? Também tem a BCG, né? Tá certo? Parceria com a Murdoch Children's Research Institute da Austrália, tá? Tá certo? E a Janssen, né? Está sendo passando por essas fases de teste junto com a Johnson Johnson, né? Tá certo? Para mostrar para vocês que são mais de uma vacina que está sendo estudada para fazer, né, para tentar imunizar a população contra o coronavírus. Né? Certo? Sendo feito a partir de testes científicos, tá? Certo?
independente do país que está produzindo essa vacina, né? Certo? Mas em cima desse momento, né, grave, né, que estão todos preocupados com a gravidade da pandemia, tentando produzir a vacina da forma mais eficiente possível, tá, e com segurança à população, tá, que entra o processo de sabotagem do desgoverno Bolsonaro, tá, certo? Bom, onde começa a vir, por exemplo, um processo de sabotagem com a Coronavac, tá? Não por questão de ela estar falhando nos testes, não na questão de ela estar falhando na questão da segurança da população, mas pela questão de birra de Jair Bolsonaro, presidente fake news, contra a China, né? Certo? E apenas por causa dessa birra, né, que se faz então o processo de tentativa de sabotagem a uma vacina que é uma das mais promissoras contra o coronavírus, junto com outras vacinas que estão sendo testadas, né? Certo? Então é nisso que tivemos aqui no Brasil, então, tá? Certo? A situação humilhante, tá? Você teve a suspensão dos testes da Coronavac, tá? Certo? Você teve lá a questão que teve uma pessoa, uns voluntários que morreu, né? Tá certo? Bom, e a Anvisa, de forma antecipada, né, decretou a suspensão dos testes da Coronavac, né, e que foi comemorada por Bolsonaro, né, para mostrar a irresponsabilidade desse presidente fake news, né, com a saúde da população, né, porque a suspensão de uma vacina de forma precipitada como essa não é motivo de comemoração, somente com a morte de um voluntário, né? Mas para Bolsonaro, ele está acostumado a comemorar, né, as mortes de mais de 100 mil brasileiros, né? Bom, não deixa de ser novidade, né? Tá certo? Bom, e o que se descobriu depois, né, tá certo, é que, né, essa morte que foi usada como desculpa para a suspensão dos testes da Coronavac, tá, ela na verdade, foi um suicídio, né, com todos os indícios apontando que não tinha nada a ver com os testes da vacina, né, tá certo? Bom, nem se sabe por questão de sigilo, né, dos testes, se a pessoa estava realmente de fato sendo testado com a vacina ou com o placebo, né, tá certo? Bom, que são formas de fazer o teste para ver se a eficiência da vacina. Parte do grupo faz a vacinação, faz o teste com a vacina propriamente dita, outra parte faz, né, o teste que chama de placebo, né, que na verdade é uma solução imitando a vacina, tá certo? E se compara esses dois grupos para testar a eficiência da vacina, porque se a vacina se mostrar eficiente, né, tá certo? Apenas para o grupo que toma a vacina de fato, então está comprovada a eficiência da vacina. Agora, se tiver o mesmo índice de recuperação, né, do pessoal que tomou a vacina e o pessoal que tomou o placebo, tá, então se mostra que ela não é eficiente, tá, certo? E é nessa situação, então, que você teve então, esse processo de sabotagem a uma vacina que está se mostrando, né, tá certo, promissora na questão do tratamento contra o coronavírus até este momento. Lembre-se que ela ainda está na última fase dos testes, tá? Ainda não está totalmente comprovada a sua eficiência, tá? Mas o fato é que foi sabotado por questão de birra de Bolsonaro com a China, tá? E isso foi feito com o aval da diretoria da Anvisa, tá? Certo? Da Vigilância Sanitária, tá? Certo? Que está sob a presidência do contra-almirante Antônio Barros Torres, tá? E, por exemplo, né, de tanto querer puxar o saco do Bolsonaro, ele participou junto com o presidente fake news naqueles atos contra a democracia, né, a favor da ditadura militar, né? Para vocês entenderem que esse processo de sabotagem foi feito, na verdade, não por critérios técnicos, não foi feito por critérios científicos, mas foi feito pelo critério do puxa-saquismo, né? Onde esse Barros Torres queria puxar o saco do Bolsonaro, por isso que ele fez esse processo de sabotagem da vacina. Certo? Bom, e tudo isso acontece nesse clima em que Jair Bolsonaro tenta, né, tá certo? Bom, sabotar não só a questão da Coronavac, mas a questão geral mesmo da vacinação, né? Certo? Ele tenta até se opor à questão da obrigatoriedade da vacina, né? Mesmo numa situação grave de pandemia a nível nacional, tá? Bom,
onde até um de seus filhos, né, Eduardo Bolsonaro, né, tá certo? Fez lá comparação com a revolta da vacina, né, querendo elogiar a revolta da vacina, né? Foi feita mais de 116 anos atrás, em 1904, né? Certo? Bom, mas e as pessoas tentam fazer essa comparação, né, com essa revolta da vacina atual do Bolsonaro, a revolta da vacina de 116 anos atrás, tá? Mas tem uma diferença essencial entre essas duas situações. No caso da revolta da vacina em 1904, tá? A questão da vacinação ainda não era um conceito bem fundamentado na sociedade, certo? Bom, então, você tinha de fato mesmo uma desinformação da população que não tinha como saber melhor, né, sobre a questão da eficiência da vacina, do processo de vacinação em geral, tá? Também tinha a questão de grave situação social que tinha na época, né? Essa é a questão da reurbanização, por exemplo, da cidade do Rio de Janeiro, tá? E é isso que acabou, né, aquecendo a questão da revolta da vacina na época, tá? Agora, da revolta da vacina atual, tá, o conceito da vacinação já é um conceito bem fundamentado na sociedade do mundo inteiro, né? Tá certo? Onde nós já tínhamos no Brasil, né, tá certo, as campanhas de vacinação feitas anualmente aqui no Brasil, né? Então, essa revolta da vacina do Bolsonaro hoje é questão apenas da ignorância, né, do clã Bolsonaro, tá? Que tenta inflamar seguindo aquela onda do negacionismo, tá? Certo? Que é aquela questão que não é, que se nega o debate sério sobre o assunto, tá? Bom, certo? E essa onda do negacionismo também tenta, né, derrubar, né, medidas que estão servindo para a proteção da população contra o coronavírus, como até o caso da máscara, tá? Certo? Onde o Bolsonaro continua atacando o uso da máscara pelo público, tá? Como proteção contra o coronavírus. Ele fala como se fosse o último tabu, que nunca se fez um estudo sério sobre o assunto, né? Tá bom? Mas, de novo, como vem da boca do Bolsonaro, é de novo uma mentira, né? Tá certo? Uma mentira, tá? Porque já foi feito vários testes em questão de observação de diversas situações em que a máscara ajudou a proteger as pessoas, tá? Certo? Situações onde observou que pessoas infectadas estavam no ambiente de trabalho, mas por estar usando a máscara, os clientes daquele ambiente de trabalho estavam usando máscara, se conseguiu impedir a propagação da doença, né? Tá certo? Bom, então já é bem fundamentada a questão de que a máscara ajuda sim a proteger contra o coronavírus, tá certo? Bom, essa dúvida que se tinha sobre a máscara no meio científico foi só nas primeiras semanas da doença, tá? Se tinha uma dúvida se máscara com tecido ia ajudar ou não, né? Tá certo? Bom, se tinha que ser máscara de tecido, tinha que ser proteção completa, né? Tá certo? Bom, e tinha preocupação também de querer preservar a máscara, né, tá certo, para os profissionais de saúde, né? Mas agora já está mais que comprovado, né, de que a máscara ajuda sim na proteção contra o coronavírus, né? Tá certo? Algo que já é admitido já pela Organização Mundial de Saúde, né, e admitido até pelo Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, né? Ou seja, até mesmo no país onde o Bolsonaro gosta de puxar o saco, né? Certo? Então, esse negacionismo ao uso da máscara, ao uso da vacina, de novo, é pela ignorância de Bolsonaro, tá certo? Bom, de querer insuflar, tá, uma sua horda de fanáticos, tá bom, e bárbaros, tá certo? Em continuar a fazer seus ataques à ciência, continuar a fazer seus ataques à educação, continuar a fazer seus ataques aos estudantes, aos professores, aos cientistas e assim por diante, tá? E é claro, como um benefício paralelo, tá, também tentar ajudar a esconder os seus escândalos, né, relacionados ao crime organizado, né, como o esquema das rachadinhas e dos laranjas, né, e ligações de Bolsonaro com o crime organizado do Rio de Janeiro. Certo? Isso continua também, né, tá certo? Nas várias medidas, né, nos vários escasos, né,
desse desgoverno das laranjas, das milícias e das rachadinhas, né? Certo? Onde nós temos, por exemplo, a questão que ainda teve o prejuízo ao país na produção da cloroquina, tá? Onde Bolsonaro desperdiçou dinheiro que podia estar sendo usado para as medidas contra o coronavírus, medidas para ajudar os profissionais de saúde no Brasil, né? Então, continuam muito debilitados em questão de equipamentos, questão de reagentes, questão de insumos, tá? Tá certo? Tá bom? E desperdiça dinheiro para produzir cloroquina, que ficava falando que era aquela solução mágica contra o coronavírus, mas agora já é mais que comprovado que cloroquina não é eficiente contra o coronavírus. Mas mesmo assim ele desperdiçou milhões de reais na produção desse remédio, né? Tá certo? Tá. Em uma falsa solução contra o coronavírus, né? Outras maldades devido ao que acaba acontecendo com o povo brasileiro por causa desse desgoverno Bolsonaro, né? E pela primeira vez no século, o Brasil não consegue atingir a meta para nenhuma das principais vacinas infantis aqui no Brasil, né? Certo? Então, como, por exemplo, contra o sarampo, né? Então, você está dando risco de voltar aquelas doenças infantis que a gente já achava que já tinha sido, né, eliminada aqui na sociedade brasileira, né? Certo? De novo, por descaso do desgoverno Bolsonaro com a saúde do povo brasileiro, né? Sem esquecer de citar também o fato de que esse desgoverno também deixou de usar os 3,4 bilhões de verba que estava disponível para fazer o combate à pandemia, né? Então, por questão de emergência, o Congresso tinha aprovado a disponibilização desses recursos para combate ao coronavírus, tá? E esse desgoverno Bolsonaro desperdiçou 3,4 bilhões, né? E sem deixar de citar também o último golpe, né, ao bom senso, né? E foi um momento que o desgoverno Bolsonaro também deixa estragar 6,8 milhões de testes de Covid-19 que estão para vencer agora em dezembro, tá? E ele deixou estocado sem distribuir, tá, para a população brasileira, tá? Onde nós somos um dos países que faz menos testagem contra o coronavírus, que é uma dos pontos que deixa o Brasil como um dos países menos eficientes no combate ao coronavírus, né? Então, estamos desperdiçando 6,8 milhões de testes de Covid-19, de coronavírus, né? Considerando que dentro do SUS, né, só foram feitos cerca de 5 milhões de testes de coronavírus até hoje, tá? Desde lá no início da pandemia até hoje, né? O SUS fez apenas 5 milhões de testes e o Bolsonaro está desperdiçando mais que isso, 6,1 milhões de testes está sendo desperdiçado pelo desgoverno Bolsonaro, tá? Então é o desgoverno do descaso com o povo brasileiro, né? Tá certo? Bom, o governo não está nem aí com o povo brasileiro, só está preocupado em proteger lá o Bolsonaro do escândalo das rachadinhas, do escândalo das laranjas, do escândalo com o crime organizado, né? E para encerrar a nossa apresentação de hoje, tá, eu também queria mudar um pouco o ponto de vista de como nós fechávamos esses vídeos sobre a questão da pandemia, onde nós apontávamos sempre a questão da responsabilidade do desgoverno Bolsonaro pelo agravamento da crise sanitária no Brasil, né, e sempre a favor do movimento Fora Bolsonaro, porque já fizemos isso em vários vídeos. Eu acho que para a audiência da análise de conjuntura já está óbvio demais a culpa de Jair Bolsonaro, né, na questão do agravamento da crise sanitária no Brasil, né, e com o principal responsável pelo genocídio causado no Brasil, em cima da pandemia, né, certo? Então, eu queria fechar esse vídeo apontando para um outro culpado no mesmo nível, né, que é a questão do Rodrigo Maia, presidente da Câmara de Deputados, né? Porque era ele que tinha a obrigação, de uma vez detectados os crimes de responsabilidade da presidência da República, encaminhar os pedidos de impeachment que ele recebe ao Congresso Nacional, tá? Que ao contrário do bandido Eduardo Cunha, né,
que tinha encaminhado lá o pedido de impeachment sem crime de responsabilidade contra Dilma Rousseff, né? Tá certo? Agora é o oposto. Você tem óbvios crimes de responsabilidade de Jair Bolsonaro contra a saúde pública do brasileiro, né? Contra a questão da saúde dos brasileiros, pela questão da vida dos brasileiros, né? Tá certo? E tem evidências óbvias desses crimes, né? Mas aí agora é o oposto, onde Rodrigo Maia se recusa a encaminhar esses pedidos, fica sentado sobre as dezenas de pedidos de impeachment contra Jair Bolsonaro, né? Tá certo? Onde ele fica se omitindo, né? Tá certo? E até se deixa ser xingado de nhonho por Ricardo Salles, né? Aquele ministro do meio ambiente que odeia o meio ambiente, tá? Tudo isso só porque ele quer que seja aprovado a reforma administrativa, né, para privatizar os serviços públicos no Brasil, para defender os interesses da Casa Grande, né? Tá certo? E por causa disso, né, por não encaminhar esses pedidos de impeachment, que Bolsonaro ganhou carta branca para cometer esses últimos crimes que foram apontados nesse vídeo, né? Tá certo? Bom, porque o simples... E eu não estou falando da questão se o pedido de impeachment ia ser aprovado ou não pelo Congresso, tá? Tá certo? Isso é outros 500. Tá? Falando no caso que o simples passagem do processo de impeachment ao Congresso ia ajudar, né, a diminuir a liberdade de Bolsonaro em ter cometido esses últimos crimes contra a saúde do povo brasileiro. Tá? É só perceber, por exemplo, que com a simples risco, né, de que o Rodrigo Maia ia liberar o processo de impeachment, né, que fez Bolsonaro recuar, né, das ações óbvias que ele estava fazendo contra a democracia no Brasil e a favor dos movimentos a favor da ditadura militar. Tá certo? Então, a simples passagem de impeachment no Congresso ia ter atenuado, tá? Ia ter feito, ia, pelo menos, forçar o Bolsonaro a recuar, tá, dessas medidas de desperdiçar milhões de testes de coronavírus, de não ter usado os recursos para o combate à pandemia, tá certo? Tá bom. E pelo menos tinha grandes chances de diminuir os impactos contra a saúde do povo brasileiro, tá? Então, por isso que, para encerrar esse vídeo, tá, então, eu gostaria só de falar essa questão de que, né, tudo que aconteceu depois de Maia, né, se recusar a passar os processos de impeachment para o Congresso, a culpa é de Rodrigo Maia, não apenas de Bolsonaro. Tá? Então, o fato do Bolsonaro continuar desperdiçando dinheiro público, né, ter continuado a desperdiçar dinheiro público na produção de cloroquina com falsa solução contra o coronavírus, a culpa é de Rodrigo Maia. Tá? A questão do governo Bolsonaro não ter usado, né, cerca de 3,4 bilhões que estavam disponíveis para o combate à pandemia, a culpa é do Rodrigo Maia. Né? E o fato do desgoverno Bolsonaro ter desperdiçado 6,8 milhões de testes de coronavírus, né? Bom, a culpa é do Rodrigo Maia. Tá? Porque uma vez que ele se omitiu do seu papel, né, de defesa do povo brasileiro, ele se torna um culpado do mesmo nível de Jair Bolsonaro. Tá? Então se torna um genocida do mesmo nível que Jair Bolsonaro. Então, com isso, nós encerramos nossa apresentação de hoje, tá? E sempre lembrando que, caso seja de interesse de vocês, né, se inscrever nesse canal, tá, para ter informação rápida aos últimos conteúdos que estão saindo nesse espaço, né, vocês podem clicar no botão redondo que está aparecendo lá no vídeo neste momento. Então, eu agradeço a atenção de todos vocês. Nos veremos de novo na semana que vem.